versículos 7 ao 22, a segunda parte. Sem bateria. Acabou as pilhas. Passa aí. Nos anos entre as décadas de 1930 e 1950, conta-se que os nordestinos migraram em massa para o Sudeste, especialmente impulsionado pela industrialização e busca por emprego no eixo Rio-São Paulo, né? Ah, muitos deles fugindo da seca e da pobreza no Nordeste, tendo seu auge ocorrido nos anos de 1950 a 1970. E muitos destes, talvez você conheça algum, já tenha ouvido alguma história dessa, eles não tiveram a sorte que esperavam, relatando sofrimento, humilhações, muitas delas tão dolorosas quanto ou até piores que as secas e dificuldades no Nordeste. A dor e a humilhação levava muitos a regressar às suas cidades, em certo grau mais sofridos do que quando saíram e ainda mais humilhados por tudo que passaram nessa empreitada. Essa é uma história ou várias histórias que ocorrem aqui pertinho de nós. Nós estamos no Nordeste, talvez algum familiar seu ou não sei, talvez até algum de vocês aqui que eu não saiba já tenha passado por algo nesse sentido. Fazendo um link com o livro de Ruth, o livro que nós estamos estudando relata uma história dolorosa também. E dolorosa em graus elevadíssimos, né? Se você pensar de forma racional ou se colocar no lugar dessa mulher, de Noemi, que ela toma a maior parte aqui do capítulo 1, pensa numa esposa que precisou acompanhar seu marido, junto com 2 filhos, para uma cidade longe do seu lar. Uma cidade que ela não conhecia, possivelmente, tão a fundo, uma cidade de idolatria, totalmente diferente do que ela estava acostumada com seu marido. E essa mulher sai de uma cidade que tinha um único Deus, o Deus de Israel, vai para uma cidade totalmente idólatra. E quando talvez alguns de vocês conheçam, Moabe, até ele nasce dentro de um contexto totalmente horripilante, né? Que é quando Ló tem a relação sexual com uma das suas filhas e nasce um dos filhos ali, é colocado com o nome de Moabe, é onde nascem os moabitas, né? Esse povo aí. Ah, e é interessante que nós começamos a ver aqui o que essa mulher passa, e ela estava vivendo também ainda em um período totalmente conturbado. O texto começa dizendo que estava no período também dos juízes. Vai dizer lá o texto de Juízes, que naquela época cada um fazia o que queria porque eles não tinham rei sobre si. Então cada um seguia o que achava melhor. De repente, no meio de todo esse contexto conturbado de idolatria, desgraça imoral, política, essa mulher está lá com sua família e perde o marido. É nesse contexto que Noemi está inserida. E aí, certamente, se nós estivéssemos hoje, né, no contexto de rede social, lendo uma história dessa, muitas pessoas estariam comentando lá, né? Chorei muito aqui, alguma coisa desse sentido, né? Muitas pessoas estavam dizendo que estavam chorando diante dessa situação. Mas a história ela fica pior ainda, né? Em seguida, os 2 filhos crescem, casam com 2 mulheres daquela região, como nós vimos semana passada, Orfa e Ruth. E a pior dor de todas, eu acho que para uma mãe, é perder certamente seus filhos. E acontece com essa mulher que ela perde os 2, né? É o que o mundo costuma dizer, né? Nós costumamos falar que é a ordem invertida das coisas, né? O que se espera é que os filhos ele enterrem os pais, não é algo que ninguém quer, mas essa é a normalidade, né, da vida. Mas quando acontece o inverso, né, é a vida de ponta cabeça. É os pais enterrando os filhos. Então acontece que essa mulher
se ela tinha ali talvez os seus filhos casados, não sei se morava com algum deles ou perto, ela agora perde os seus filhos também. Um contexto totalmente de dores imensuráveis e certamente as maiores dores que alguém pode experimentar. Eu, ao estudar esse texto melhor essa semana, eu fiquei assim pensando, né? Rapaz, perder os meus 2 filhos numa situação dessa. Eu tenho 2 filhos e mais um chegando, e eu fiquei pensando, perder os meus 2 filhos numa situação dessa, eu fiquei me colocando no lugar de Noemi, né. Fiquei pensando assim, quanto aquela mulher sentia dor. E por mais que ela tenha, como nós vamos ver aqui, em alguma situação agido errado, mas talvez eu teria agido pior do que ela, eu acho. Porque é uma dor imensurável. E agora, depois de passar por tudo isso, pensa ainda em algo pior. Noemi vai voltar ao seu lar. Saiu de Belém com o marido e os 2 filhos. Agora ela está se preparando para voltar para Belém sozinha, sem nada. Sem marido, sem os filhos e sem nada, literalmente sem nada. Totalmente humilhada, sentindo-se abandonada e amargurada e até mesmo, como ela vai dizer, esmagada e provada pelo próprio Deus. Mas é exatamente nesse contexto que nós conseguimos ver alguns resquícios da providência de Deus. Em meio ao sofrimento, nós conseguimos ver, de alguma forma, a mão invisível de Deus agindo por meio da vida dessa mulher. Vamos ler o trecho, a partir do versículo, vamos pegar o versículo 6 para melhor o contexto, e aí a gente vai ler até o final do capítulo, tá certo? É um capítulo curto. Vamos ler Ruth 1, a partir do verso 6. A palavra de Deus diz assim: Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as suas 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e volte cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, não iremos com a nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que vocês casem com eles? Para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que a senhora for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. E o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth se estava mesmo decidida a acompanhá-la, então ambas foram até chegarem em Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou à terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita,
e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Vamos orar. Senhor, queremos mais uma vez pedir ao Senhor o teu auxílio, enquanto estamos estudando esse trecho, que o Senhor possa nos ensinar. Prepare os nossos corações para aprender com as verdades aqui ensinadas, ó Deus. Mesmo no meio dessa dor, uma história que parece uma catástrofe, mas o Senhor está no meio. E isso, Deus, faz toda a diferença em qualquer história. Nos ajude a compreender e a termos o nosso coração aquecido pelas verdades das Escrituras e prontos para obedecer essas verdades quando forem oportunas a nós. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Muito bem, meus irmãos, se eu pudesse resumir esse trecho na grande ideia, como nós chamamos, seria a seguinte: Deus não nos livra de todas as dores, mas nos mostra que, mesmo em meio aos questionamentos, Ele controla a história. É o que nós vamos ver com essa história, que certamente Deus nem sempre vai nos livrar das dores, às vezes sim, mas nem sempre. Mas uma coisa é que podemos até questionar, ter questionamentos, mas Ele sempre vai controlar a história, minha, sua e de todos. Deus é o provedor e sustentador, e muitas vezes as situações a qual Ele coloca em nossas vidas revelará alguns de seus atributos e ações. Em meio que em dificuldades que nós passaremos, muitas vezes Deus vai revelar quem Ele é para nós de forma pessoal e muitas vezes particular. As ações de Deus muitas vezes vai ser diferente em minha vida, como vai ser diferente na sua, de forma particular. Mas uma coisa também que as situações de sofrimento e dificuldades muitas vezes vai revelar são muitas coisas sobre nós, sobre o nosso próprio coração, sobre o que está no mais profundo do nosso coração, e é o que veremos nesse trecho. A primeira coisa que veremos é que as dificuldades, elas expõem as nossas motivações. Os versículos 7 ao 15, nós vemos aqui Noemi meio que agora, diante daquela situação de perder o seu esposo e seus filhos, ela começa a mostrar algumas coisas que estão no seu coração. E claro, né, é muito fácil, como eu falei para nós, julgarmos que Noemi estava errada, que ela era um incrédulo e coisas do tipo. Mas possivelmente todos nós aqui seríamos Noemi, incrédulos e questionadores. Essa é a realidade. E Deus não faz questão de esconder os questionamentos dos seus servos e servas nas Escrituras para mostrar que todos eles são iguais, tão iguais quanto nós. Passam por dores muitas vezes piores ou iguais à nossa. Essas são as realidades das Escrituras. A Bíblia não é um livro perfeito no sentido de mostrar que não há sofrimento e que ninguém está isento de sofrimento. Pelo contrário, Deus vai mostrar a falha, o sofrimento e as dificuldades dos seus servos para nos ensinar que no meio dessas histórias, Ele está lá. E aqui nós vamos ver as motivações de Noemi. Nós começamos a ver, logo passar por aquelas dores, que Noemi agora vai se despedir das suas noras. Ela começa dizendo: ó, vocês agora podem ir, vão procurar outro marido, porque eu não tenho praticamente mais o que dar para vocês. O que Noemi estava dizendo: ainda que eu case hoje e tivesse filhos, vocês vão chegar, quando eles estiverem adultos para casar com vocês vão esperar isso? É isso que ela estava dizendo, isso não é verdade. Então ela diz uma frase que muito interessante nesse versículo 8, que ela disse assim: Noemi disse às suas noras: vão e volte cada uma para a casa de sua mãe. Aí olha essa frase: que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Essa palavra que o Senhor seja bondoso, não é uma palavra qualquer. Essa palavra no hebraico, a palavra hesed, é uma palavra que ela traz um sentido que ela só é usada para Deus aqui nesse contexto, e em certo momento usada para Ruth, como Ruth sendo uma mulher bondosa. Mas no Antigo Testamento, essa palavra, via de regra, ela é utilizada só para Deus. O que essa palavra significava? Ela faz referência ao amor leal de Deus. É dizer assim, olha, que o Senhor bondoso te abençoe. É dizer assim, o Deus fiel te abençoe. Não é simplesmente de você sair daqui, da minha presença, como se a gente estivesse conversando, e eu simplesmente dissesse: Dinho, que Deus te abençoe. Não, é no sentido de eu disser: Dinho, que o Deus fiel, Deus bondoso, Deus que cuida de você em todas as coisas, te abençoe. Essa palavra encapsula muito dos atributos
de Deus, ou atributos que pertencem a Deus: bondade, fidelidade, um Deus que é fiel à sua aliança. É muito mais do que simples benevolência. É a soma de muitos atributos de Deus, quando envolve o seu amor, sua benignidade, misericórdia, graça e compaixão e fidelidade. É como se tudo isso tivesse embrulhado em um presente e Ruth está desejando isso para sua nora. Ela está dizendo assim, meio que dizer, eu não tenho nada mais para dar a vocês. Mas eu queria, de certa forma, desejar que a bondade do Deus fiel e único esteja com vocês. No meio daquele caos, havia algo que aquela mulher pudesse oferecer. E na visão dela, a única coisa que ela podia oferecer era a bondade e fidelidade de Deus. Ela deseja uma bênção diferente para aquelas mulheres. E sabe que tem algo interessante aqui. Por que tem algo interessante aqui? Se você lembrar, Ruth e Orfa, elas estavam no meio de um povo idólatra. E nós vamos ver um pouco mais à frente isso. E Ruth está desejando a bênção do Deus de Israel, o Deus bondoso, o Deus único, o Deus da aliança com o povo de Israel. Ela está desejando que a Noemi está dizendo ali nas entrelinhas, ela diz assim, olha, o Deus, esse Deus que eu sirvo, ele não é um Deus local. Ele não é um Deus que só age em Moabe. É um Deus que age sobre todo Israel e sobre toda a terra. E é esse Deus que eu desejo que seja bondoso com vocês. Indiretamente, que ela está dizendo que o único Deus possa ser fiel com vocês. Era a única coisa que aquela mulher tinha a oferecer. Nós vemos aqui que antes de qualquer coisa, Noemi, ela deseja que o Deus único, ou seja, ela não tinha perdido de vista totalmente quem Deus era, por mais que estivesse sofrendo. Mas as motivações dela começam a ser colocadas para fora. Ela está meio que dizendo: eu não tenho nada para dar para vocês. O que eu tinha, eu dei os filhos e Deus já levou. Pelo menos eu quero desejar que a bênção do Deus de Israel esteja com vocês. E no versículo 9 ela diz assim: que o Senhor faça com que vocês sejam felizes. E mais uma vez, essa palavra feliz não é simplesmente felicidade, de alegria, de sorriso e coisas desse tipo. Não é. A palavra aqui, mais uma vez, a palavra no hebraico, ela traz o sentido de lugar de descanso. Que o que Noemi estava desejando para suas noras é que no meio de todo esse caos que vocês estão vivendo, que o Senhor te dê também um lugar de descanso. Tem coisa melhor para desejar para uma esposa enlutada do que descanso e conforto no meio dessa dificuldade. Elas tinham perdido seu esposo e Noemi sabia a dor que elas estavam enfrentando porque ela perdeu também o seu esposo. Noemi sabia que, por mais que para Noemi aquela dor fosse dupla, porque ela já tinha perdido seu esposo e agora os seus 2 filhos, mas ela sabia que para suas noras também aquilo estava sendo difícil. No meio de todo aquele sofrimento, ela estava desejando que Deus trouxesse descanso àquelas mulheres. No fundo do seu coração, ela estava repartindo uma parte daquele desejo de descanso para suas noras. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Noemi, ela lança diante das suas noras um desejo dela para aquelas mulheres. Talvez ela queira dizer, eu não quero, tomara que vocês não enfrentem as mesmas coisas que eu enfrentei. E aí na minha cabeça, talvez aqui Noemi esteja dizendo, vão para a casa das suas mães, voltem lá e vão achar outro marido para vocês. Porque seria muito egoísta da parte dela dizer, eu vou tirar essas mulheres daqui para levar comigo para Belém, para sofrer a mesma dor que eu sofri. Ela sabia o que tinha sofrido em sair do seu lar, em ir para outro lugar e voltar totalmente sem nada. Então ela estava ali por trás, Noemi estava dizendo, não, deixa que eu sofro sozinha. Eu quero que Deus abençoe, que dê descanso, que cuide de vocês. O sofrimento aqui, eu sofro sozinho. E nós vemos isso nos versículos 11 até o 13, parte A, que Noemi acredita que para ela não tinha mais nada a oferecer. Gente, para mim é tipo assim, a vida acabou. É tipo, Deus está pesando a mão sobre mim. Nós vemos o versículo 13 na parte A, ela diz assim, será que vocês iam esperar até que os filhos, né, viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Ela diz assim, gente, acabou, eu não tenho mais nada que dar para vocês. A única coisa que eu posso desejar é que o Deus da aliança de Israel
cuide de vocês e que vocês achem descanso. É a única coisa que eu posso fazer. Noemi estava expondo aqui no sentido de, por mais que ela soubesse que Deus podia cuidar daquelas suas noras, mas para ela é como se a vida dela tivesse acabado, virado sem sentido. E no versículo 13 é onde a gente vê, assim, realmente a desesperança total de Noemi. Na parte B do versículo, ela diz assim: Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. É no sentido de dizer: eu sei o que vocês estão sofrendo. Vocês perderam seus esposos, eu também perdi. Mas a minha amargura é maior do que vocês, porque além de perder os seus esposos, o meu esposo, eu perdi os filhos, que de quebra é o esposo de vocês. Ela está dizendo: a minha amargura, a minha dor é maior do que a de vocês. Eu não tenho mais nada que oferecer para vocês. E aqui é possível nós vermos o coração, a dor de Noemi, né? Essa mulher dizendo ali diante das suas noras: minhas filhas, vão embora, me deixe sozinha. Deus pesou a mão sobre mim. Ela não coloca a culpa em ninguém, é simplesmente Deus. Ela entende que Deus está esmagando ali. Imagina Deus, quando você coloca lá uma laranja no espremedor, né, para sair o suco, é como se Deus estivesse fazendo aquilo ali com Noemi. Deus está pesando a mão, esmagando Noemi, e ela reconhece isso. E é difícil de nós compreendermos isso aqui. É difícil de, no meio do sofrimento, muitas vezes compreendermos que Deus não está ao acaso. Ei, você está sofrendo aí, mas eu estou aqui de lado, eu não tenho nada a ver com esse sofrimento. Não, Noemi reconhece que é Deus que está fazendo tudo aquilo. O próprio Deus havia trazido aquele peso sobre ela. Noemi expõe que sua motivação em querer ficar só não era apenas pensando nas suas noras. Ela queria que as suas noras fossem, mas por quê? Ela não queria que a sua nora experimentasse aquele mesmo sofrimento que ela estava experimentando. Ela estava simplesmente dizendo: podem ir, vocês já sofreram demais, deixe que eu sofro. Deus vai me esmagar, Deus está me esmagando e deixa eu e Deus sozinho. Mas uma realidade exposta é que ela não conseguia ver nenhum sentido para ela mesma, por mais que ela estivesse pensando nas suas noras. Mas para ela, a única coisa que ela estava vendo dentro de si era amargura. Não amargura diretamente contra Deus, mas no sentido de a vida se tornou amarga para ela. Pensa em algo que você está tomando, um suco que é muito. Pensa no seu suco preferido, sua bebida preferida, de repente, no final, essa bebida se torna amarga. É mais ou menos isso. A vida de Noemi estava tranquila, de repente passa por dificuldade, vai para um lugar e agora ela se torna amarga. É aqui que nós vemos um contraste doloroso. O nome de Noemi, né, que nós vamos até ver mais na frente, que ela vai dizer que o nome dela era um nome que significava um nome amável, agradável. Agora essa mulher se vê como uma mulher amarga, uma mulher que ela não tem mais gosto, mas não apenas não tem mais gosto, mas é um gosto ruim. Nós vemos na vida de Noemi uma mistura de motivações. Em momentos distintos, Noemi está desejando bondade para suas noras, desejando que o amor leal de Deus e de Israel sobre elas. Por outro lado, nós vemos algo mais profundo. Noemi não via sentido em tudo que estava acontecendo com ela. Ela não conseguia, ela simplesmente dizer: aqui eu vou sofrer, minha vida vai acabar e vida que segue. Ela estava vendo aquela situação apenas dentro da sua ótica e não dentro da ótica maior de Deus. É como se Noemi tivesse diminuído o binóculo, né? Eu estou vendo só aqui. Eu não aumentei a lente para ver o ângulo maior. E essa parte também nos mostra as motivações das suas noras. Nós vamos ver nos versículos seguintes o contraste entre Orfa e Ruth. Orfa representa aquele momento emocional, momento que ela de fato se emocionou, ficou triste porque ia se afastar da sua sogra, mas ela chora e depois volta para os seus ídolos, como o próprio texto, né, vai dizer. Ruth dá ênfase a isso no versículo 15, quando ela vai encorajar a Ruth, também ela vai dizer: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ou seja, em Orfa, havia tido ali algo emocional de ela compreender que, de fato, Noemi estava abençoando para que ela fosse embora,
mas aquilo não fez uma diferença muito grande no seu coração, era algo que foi passageiro e ela foi embora. Por outro lado, nós vemos Ruth. Ruth representa a fé providencial de Deus. Ela enxerga o Deus de Noemi e ela vai além da dor de Noemi. É interessante. Chega no versículo 16, aqui está a segunda coisa que nós aprendemos dentro dessa história. O sofrimento é uma oportunidade também de adoração, por mais difícil que seja. Mas o sofrimento é uma oportunidade de adoração. Pode passar o segundo ponto, por favor, Nuno. Aqui acontece um milagre e até mesmo essa história ela vai tomar um fio teológico gigantesco até a pessoa de Cristo. Ruth faz uma confissão de fé, e uma das confissões de fé mais belas dentro das Escrituras. Muitas pessoas até usam para momento de casamento, né? Mas isso aqui não está no contexto de casamento, por mais belo que seja. É um momento de que ela vai fazer uma confissão belíssima a respeito de fidelidade e também de adoração ao único Deus. Olha o que ela vai dizer aí. Ruth respondeu para Noemi: não insista para que eu a deixe e nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Olha o contraste. Orfa fugiu para os seus deuses. Noemi agora volta e Ruth está dizendo: eu vou com você. E o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. O único Deus. O Deus de Israel, né? O Deus naquele contexto, que é o nosso Deus, que é o Deus da história, o Deus criador, controlador, governador da história, será o Deus de Ruth. Ela não escolhe Israel, e é interessante isso aqui, que Ruth, muitas pessoas poderiam estar dizendo, Ruth já era interesseira, né? Estava escolhendo Israel por causa da prosperidade, mas eles estavam num momento difícil. Lembra que Noemi saiu de Israel porque havia fome lá, e estava num momento difícil. Essa história se passa num contexto, mais uma vez, que já falei, dos juízes, um contexto difícil para o povo. E Ruth escolhe ir não apenas por causa da prosperidade. Noemi estava pobre, sem nada. Noemi nem lugar para morar tinha direito. Talvez ia chegar lá e tentar encontrar alguém, algum de seus familiares para morar. Ela não tinha lugar. E Ruth decide seguir. Era mais confortável para Ruth ficar lá no seu povo, lá em Moabe. Ficar lá, ia encontrar certamente um outro esposo, ia, claro, era nova, ia encontrar um outro marido e ela ia caminhar. Mas ela não quis. Ela decidiu seguir o contrário. Deus usa a vida sofrida de Noemi para atrair uma estrangeira. Mesmo quando ela acha que a sua vida é um testemunho que não serve mais para nada, a única coisa que ela vê é a amargura, Deus está usando aquela mulher para trabalhar, transformar um coração de uma moabita. Talvez nem Noemi, os seus maiores sonhos e desejos, imaginaria isso. Nós geralmente não conseguimos ver, assim conosco também, geralmente não conseguimos ver o todo da história dentro do sofrimento. Quando estamos sofrendo, dificilmente a gente consegue ver a ótica toda, de abrir o ângulo. Nós geralmente focamos só no que está acontecendo nas nossas vidas. Mas Deus está agindo na minha e na sua vida, e na vida de outros, até mesmo no meio do sofrimento. Deus, ele não deixa de ser um Deus provedor, até mesmo no meio do sofrimento. Foi assim também na vida de Jó, né? Jó passa por todas aquelas dificuldades. Jó literalmente perdeu tudo, até a saúde. Chega no final ali do livro de Jó, um momento que a única coisa que Jó tinha era um caco de telha para coçar suas feridas. Era isso. E aí Jó faz alguns questionamentos para Deus. Jó faz alguns questionamentos que talvez, mais uma vez, eu e você também faríamos, como fazemos até hoje. E até muitas vezes você diz assim, eu queria ter a paciência de Jó, mas você queria perder o que Jó perdeu também, né? É difícil, né? Para nós querermos ter o que Jó teve, sem passar pelo que Jó passou. Chega no final do livro de Jó, lá no capítulo 38 ao 39,
no capítulo 38 ao 41, Deus começa a fazer alguns questionamentos para Jó. É tipo assim, tipo como se Deus estivesse dizendo, você sabe questionar? Eu também sei. E eu vou trazer alguns questionamentos para você. E logo no começo, alguns questionamentos que isso aqui já bastaria para Jó. Os versículos, lá em Jó 38, os versículos 4 ao 8, Deus faz algumas perguntas para Jó e ele diz assim: Ei Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Deus faz alguns questionamentos para Jó. Jó, onde é que tu estava quando eu estava criando o mundo? Onde é que tu estava quando os anjos estavam me adorando enquanto eu criava todas as coisas? Sabe essa terra gigantesca? Pois é, eu coloquei a pedra angular. A primeira pedra foi eu que coloquei. É Deus dizendo para Jó. Você está questionando diante do sofrimento? Diante disso, Deus abre ali agora a visão de Jó. E no versículo 42 nós temos uma das mais belas declarações de Jó. Ou das Escrituras. Jó 42, versículos 1 ao 2, ele diz: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó olha diante daquela resposta de Deus e diz: Senhor, eu sei, realmente o Senhor pode todas as coisas. Nenhum dos teus planos, inclusive para mim sofrer, para eu sofrer, inclusive o meu sofrimento, não pode ser frustrado. E Jó, a conclusão dele diante daquela resposta, daquele diálogo com Deus, no versículo 5 do capítulo 42, ele diz: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não é que literalmente Jó estava vendo Deus, é que diante da compreensão de quem Deus era, mesmo no sofrimento, Jó estava dizendo: agora eu posso de fato compreender quem Deus é. Eu posso ver Deus, até mesmo no meio do sofrimento. No meio daquela dor que aquele homem passou, ele agora podia ver Deus. Voltando para a nossa história, no meio de toda aquela dor, Noemi agora ganha de presente uma filha espiritual, uma filha que Deus dá para ela. E não apenas qualquer filha, né? Ruth, apenas Ruth se torna a filha dela. Ruth se submete ao Deus de Israel e decide entregar sua vida por completo para seguir o propósito do Deus único. Ruth agora não vai viver mais para aqueles deuses, aquele emaranhado de deuses em Moabe. Ela decide seguir um propósito único de fazer a vontade de Deus, de seguir a sua sogra e de se submeter à vontade de Deus. E essa mulher não sabia nada do que ia acontecer na vida dela. Ela simplesmente se entregou no meio do sofrimento, dizendo: eu estou sofrendo, mas eu vou abrir mão do meu sofrimento para seguir essa mulher. E, meus irmãos, essa é uma declaração bela. Mas agora pensa também no lado de Ruth, né? De ter que abrir mão da sua cidade, seguir para um lugar que ela nem sabe o que vai acontecer, simplesmente porque ela quer seguir e quer ser fiel àquela mulher que está com ela. E diz: eu vou com você. Até a morte nós estamos juntas. Independente do que aconteça, Noemi, eu vou com você. Eu estou junto com você. E aí eu imagino, né? O Deus fiel, o Deus, aquele Deus bondoso, guiando essas duas mulheres. Dentro do sofrimento, nós precisamos lutar para organizar as nossas percepções. Dentro do sofrimento também é uma oportunidade de adorar ao Senhor. E nós vemos aqui, no meio do sofrimento, o Deus de Israel está sendo adorado em Moabe. Uma mulher estranha, uma moabita, alguém que estava na visão de Israel fora da aliança, né? O povo de Israel ainda tinha muito aquilo na cabeça de que o Deus de Israel era apenas o Deus de Israel, ele não era um Deus que se espalhava e os outros povos faziam parte, não.
No meio daquela situação, Deus está salvando a vida de uma mulher. Deus está sendo adorado. E aí é onde eu entro aqui no meu terceiro ponto. No final desse texto, nós vamos ver que o sofrimento, ele confronta as nossas percepções. A afirmação que Noemi, logo depois disso aqui, vai fazer sobre Deus, vai também mostrar as suas percepções daquele momento de sofrimento. Ruth acompanha Noemi, volta com ela lá para sua cidade. Ela viu que realmente Ruth estava disposta e elas voltam lá para Belém. E quando chega lá em Belém, as mulheres começam a dizer: não, olha, essa não é Noemi? Não era aquela que saiu daqui com filhos e agora ela volta sem nada. E aí Ruth, Noemi dá uma resposta no versículo 20, ela diz, ela respondendo. Porém elas diziam, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Noemi voltando agora, encontrando aquelas mulheres lá em Belém, ela olha para aquelas mulheres e diz assim, olha, meu nome não é só Noemi, não é mais aquele nome belo, não é mais aquele nome agradável, não, eu sou amarga, o Todo-Poderoso. E ela, mais uma vez, enfatiza isso, que o Todo-Poderoso me trouxe grande amargura. E aqui é a percepção dela. 5 vezes Noemi vai falar a respeito de Deus no seu sofrimento. Preste atenção. No versículo 13, como nós vimos, o Senhor descarregou sua mão sobre mim. No versículo 20, como vimos agora, o Todo-Poderoso me deu grande amargura. O versículo 21 vai dizer 3 vezes: o Senhor tirou tudo que tirou tudo dela. Depois, o Senhor deu testemunho contra ela e o Senhor a afligiu. A percepção de Noemi é que Deus literalmente estava contra ela. Ela não blasfema de Deus. Ela não blasfema de Deus. Ela não se volta contra Deus. Mas é como se ela entendesse: Deus, o Todo-Poderoso, está contra mim. Ele está me esmagando. Ele está literalmente dando testemunho contra mim. Está me colocando como um mau testemunho. O erro de percepção dela aqui é que ela está olhando apenas para ela, não está olhando, mais uma vez, para a história como um todo. E é interessante que ela também tem um outro erro de percepção, quando ela, no versículo 21, ela diz assim: quando eu saí daqui, eu saí plena, ou seja, eu saí completa, mas o Senhor me fez voltar vazia. É interessante isso, né? A plenitude dela, ou a completude dela, estava em quem? Nos filhos e no marido. Ela consegue se ver completa quando ela tinha os filhos e o marido. E Deus meio que agora está mostrando para ela, não, você está completa porque Deus está com você. Isso para nós é muito difícil de entendermos. Imagina se Deus tira tudo que nós temos, filhos, família, tudo, 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 tudo. Nós ainda iríamos adorar a esse Deus? Iríamos ainda continuar servindo e amando a Deus da mesma forma? É muito fácil adorar a Deus, ter a nossa percepção. Deus é bom, Deus é maravilhoso, está tudo caminhando bem, a nossa conta bancária está legal, as contas estão sendo pagas, os filhos estão com saúde, o marido e a esposa estão em casa, a família está. Isso é muito bom. Agora, no momento das dificuldades, é onde as nossas percepções a respeito de Deus realmente são aguçadas e podem ser vistas melhores. Qual é a nossa visão de Deus quando Deus nos coloca em momentos difíceis, em situações que provam a nossa fé? Noemi estava errada. Ela não consegue ver, nem nesse momento aqui, ela diz assim: eu voltei sozinha. Ela nem sequer consegue ver que Deus trouxe com ela Ruth. É meio que dizer, eu voltei vazia, não tenho nada. Mas Ruth estava lá com ela, nem ela consegue simplesmente dizer, ó, a única coisa que eu trouxe é minha nora. Ela podia pelo menos ter dito isso. Mas ela diz assim, eu voltei vazia. Porque ela estava olhando só para o sofrimento. Mais uma vez, nós estamos constatando fatos aqui, não é julgando essa mulher porque nós compreendemos o tamanho do sofrimento dela. Talvez muitos de nós, mais uma vez repetindo, teríamos a mesma atitude dela ou até pior. Mas ela está fechando os seus olhos para ver que ela tinha ali do lado dela, Ruth.
Ela não consegue de forma nenhuma ver a mão bondosa de Deus nessa situação, apenas ver a mão de Deus com juízo esmagando a ela. E isso é um perigo para nós, meus irmãos. O sofrimento distorce nossa visão. Nós tendemos a contar o que perdemos e esquecemos de contar o que ficou conosco, o que Deus nos deu, o que Deus está fazendo. Essa é uma das maiores dificuldades no meio do sofrimento. Nós dificilmente vamos ver o que Deus está fazendo. Nós só costumamos ver o que Deus não está fazendo e o que nós queríamos que Ele fizesse. Eu costumo esquecer, peraí, Deus está cuidando de mim. A despeito de qualquer que seja a dificuldade, por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja, Deus cuida de nós. Deus guia as nossas vidas. Deus providencia o que é necessário para nós. Talvez não seja o que nós queremos, mas o que é necessário Ele providencia. Ele cuida de nós. O capítulo termina com uma coincidência divina, né? Elas chegam aqui em Belém no princípio da colheita. A fome que expulsou aquela família para ir para Moabe, foram lá achando que ia encontrar alimento. Agora ela é substituída de forma soberana quando elas voltam para Belém e Deus está trazendo fartura para aquele povo. Mais uma vez, Deus mostrando para Noemi e para nós que não é as nossas muitas habilidades, as nossas astúcias ou inteligência que providencia aquilo que nós precisamos. Deus é soberano. É Deus quem cuida de mim e de você. É Deus quem cuida de nós. Se ela foi para Moabe buscar comida, voltou agora sem marido, sem filhos, sem nada, com a nora, e tem alimento lá em Belém, na terra do pão. E aqui nós vemos que este era o princípio daquela luz no fim do túnel. As coisas possivelmente agora vão começar a fazer um sentido maior para frente. Nós vemos que essa história dolorosa, essa história que traz muitas dificuldades para nós compreendermos o todo, mas nós vemos que Deus está agindo aqui. O fio condutor da história da redenção não é perdido. O sofrimento geralmente nos cega para vermos a história maior da redenção e da providência. E nós focamos mais em nós do que no todo. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que nenhum evento, seja no mundo ou em nossas vidas, foge ao propósito maior de Deus. Muitas vezes nós olhamos, por exemplo, uma guerra, né? Está acontecendo, sei lá, uma guerra. Pense em uma guerra que aconteceu ou que está acontecendo no mundo nesse momento. Mas como é que Deus está agindo ali? E aí, de repente, a gente vê que Deus traz pacificação, Deus age de forma milagrosa, os exércitos levantam a bandeira branca e acaba. Parece que é fácil a gente ver ali Deus agindo no meio de uma situação gigantesca dessa. Mas quando também as dificuldades chegam na sua pequena vida, Deus é o mesmo Deus que age e não perde o controle. O apóstolo Paulo captou bem essa ideia em Romanos 8, 28, quando ele afirma que ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que não há nada que aconteça na minha e na sua vida que não contribua para o seu bem. E isso não quer dizer que seja fácil. Muitas vezes a gente está dizendo assim: ei, para de reclamar, para de achar que isso aí é difícil. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não. As dores são verdadeiras. As dificuldades muitas vezes são grandiosas e trazem dores reais. O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios que uma vez ele apanhou tanto que ele desistiu de viver. Era como ele tivesse dito assim: rapaz, era melhor ter morrido. Então ele não está isentando a dor, mas que no final de todas as coisas isso contribui para um propósito maior. E qual é esse propósito maior? Que bem é esse? É para que nós achemos legal sofrer e venhamos apanhar sorrindo? Não é isso. Ele vai continuar no versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Jesus veio nesse mundo, e nós estudamos isso ano passado em Hebreus. Ele deu o exemplo de como sofrer, de como viver uma vida de dificuldade.
justamente para que nós, quando passarmos por dificuldade, possamos olhar para Ele e sofrer como Jesus sofreu, passar pelas dificuldades como Jesus enfrentou dificuldades, nos alegrarmos como Jesus se alegrou, recebermos as bênçãos como Jesus via as bênçãos, perdermos alguma coisa como Jesus perdeu. Tudo isso, como ele está dizendo aqui, o propósito maior é para sermos conforme a imagem de seu Filho. É para que possamos ser cada dia mais moldados à imagem de Deus, à imagem de Cristo. Os sofrimentos que você passa, as dificuldades que são enfrentadas nesse mundo, não é simplesmente um fim em si mesmo, não é só para que você sofra. É para que diante disso Deus possa moldar o caráter de Cristo na sua vida. Talvez seja difícil no momento você enxergar isso, assim como para Noemi era difícil. Mas lá na frente ela vai compreender quando ela vê, como nós vimos semana passada, quando ela vê o tapete pela frente. Ela está vendo só aquele emaranhado de nós ali por trás. Mas quando ela olhar o tapete pela frente, ela vai ver o que Deus está fazendo. Deus não faz nada sem propósito em nossas vidas. Mesmo que a dor seja real, mesmo que os questionamentos sejam reais, todos esses eventos só farão sentido na sua e na minha vida quando nós olharmos esses eventos pela ótica da história da redenção, pela ótica da história de Cristo. Se você olhar esses eventos baseados nos seus achismos, no seu sentimentalismo, simplesmente olhando para a sua vida e para as suas dificuldades, nenhum sentido vai fazer os seus sofrimentos. Nenhum sentido vai fazer os eventos que acontecem na sua vida. Mas se você olhar isso pela história de Cristo, pela história da redenção, a história maior, tudo vai fazer sentido, porque Deus está trabalhando para moldar a imagem de Cristo na sua vida. Eu queria terminar encorajando vocês com algumas aplicações aqui. A primeira dela é que, ao passarem por dificuldades, sonde o seu coração. O que está no seu coração? Qual é o seu desejo? O que está por trás disso? O que realmente tem governado o seu coração? Quais são os deuses possíveis que estão ali entronizados que Deus está querendo tirar do seu coração? Não foque apenas nas dificuldades, foque no que Deus está querendo fazer na sua vida. Olhe para o fundo do seu coração. A segunda coisa é não desperdice as oportunidades de contemplar a soberania de Deus. Como é que o meu sofrimento, aquilo que está acontecendo na minha vida, se encaixa dentro da história maior de Deus? Dentro da história da redenção, como é que Cristo se encaixa aqui dentro? O que Cristo está querendo moldar na minha vida para ser mais parecido com Ele no meio dessa dificuldade? Não perca a oportunidade de contemplar a soberania de Deus. E por último, como eu acabei de falar, se esforce para contemplar a grande história de Deus. Você não está fora da grande história de Deus. Deus criou todas as coisas, como nós vemos lá em Gênesis, e Ele vai findar todas as coisas, como vemos lá em Apocalipse. E você está dentro dessa história. Você faz parte dentro dessa história. Não perca de vista o agir de Deus dentro da grande história, na sua pequena vida. Não perca de vista o agir de Deus, a grande história de Deus na sua vida. Noemi nos ensina muitas coisas. Noemi tem muitos questionamentos e certamente nós também teríamos. Mas antes de tudo, essa história não é sobre Noemi. Essa história é sobre Deus agindo através do sofrimento na vida de Noemi, na vida de Ruth. E quando nós olhamos da ótica de Deus, tudo isso faz maior sentido. Somente quando você coloca a sua vida e vê a sua vida pela ótica do grande Deus, Criador, Salvador, que a sua vida vai fazer sentido. Qualquer coisa fora dessa ótica vai ser sem sentido, sofrimento e perdição. Em Cristo, tudo faz sentido, por mais que seja doloroso, muitas vezes. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, porque o Senhor não isenta o teu povo de sofrimento. E o Senhor mostra isso na tua palavra. O Senhor não é um Deus que se alegra também em ver o teu povo sofrendo, mas mesmo no meio do sofrimento, o Senhor está lá, caminhando, regendo a história, direcionando a história, e que o Senhor nos faça lembrar disso nas nossas vidas. Que nós não venhamos olhar o sofrimento apenas, ó Deus, como um fim em si mesmo,
como apenas algo doloroso, mas principalmente ver isso da ótica da soberania de Deus, da grande história de Deus, e que os nossos corações sejam governados pelo Senhor. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.